É muito cedo para dizer se a última investida das forças israelenses no oeste de Khan Yunis, que começou na segunda-feira, mudará o jogo na atual guerra Israel-Hamas. O objetivo mínimo de Israel é destruir os batalhões do Hamas em Khan Yunis, como parte de uma terceira fase no sul de Gaza e de uma quarta fase de toda a invasão de Gaza que está dando grandes resultados. O objetivo mais amplo é finalmente chegar ao ponto de ruptura, em que o Hamas devolverá mais reféns a Israel ou mesmo finalmente concordará com algum tipo de acordo em que a sua liderança seja expulsa de Gaza ou de outra forma desista do seu poder. No entanto, as tropas israelenses falharam em uma missão recente de supressão de pontos de lançamento de foguetes propelidos em prédios pela região oeste da cidade de Khan Yunis. Isso porque pelo menos 9 pessoas morreram. Outros relatórios indicam que 12 perderam suas vidas e 75 ficaram feridas quando uma instalação da ONU que abrigava civis foi atingida, conhecida como Centro de Treinamento, um dos maiores abrigos da ONU. O Centro de Treinamento Khan Yunis abriga pessoas entre 30 mil e 40 mil vivendo em suas dependências. A Agência da ONU para os Refugiados da Palestina, a responsável pela área, disse que o complexo estava claramente marcado e que as suas coordenadas foram partilhadas com as autoridades israelenses. Mas infelizmente houve uma falha grave na condução da operação terrestre na quarta-feira e o edifício foi atingido por disparos de tanques israelenses, destruindo parcialmente a área externa, e isso foi confirmado por Israel. A operação falhou e, caso não provem o contrário, os militares envolvidos devem ser responsabilizados pela ação. De toda forma, isso é reflexo das ações terroristas do Hamas, que mandam e desmandam de sua população vulnerável e inocente. Na semana passada, Israel intensificou a sua ofensiva em Khan Yunis, onde instalações médicas que abrigavam civis deslocados e profissionais de saúde foram atacadas. As forças israelenses afirmam que há terroristas do Hamas localizados em hospitais da região, e as agências de ajuda humanitária dizem que o cerco bloqueou operações humanitárias críticas. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar. São mais de 70 itens exclusivos na loja. Acesse umapenca.com/área militar. As tropas israelenses têm lutado contra os terroristas do Hamas enquanto avançam para o oeste de Khan Yunis. Um dia depois, os militares têm dito que cercaram completamente a cidade, uma ofensiva que infelizmente resultou em 24 soldados mortos só na segunda-feira. O exército israelense anunciou que cercou completamente todas as áreas, a segunda maior cidade na faixa de Gaza, e também assumiram o controle da prefeitura da região, deixando uma mensagem em árabe dizendo: sua enchente em Al-Qissa saiu pela culatra. Na primeira fase da invasão da faixa, o sul de Gaza encontrou poucas forças terrestres israelenses ou quase nenhuma, e o foco estava no desmantelamento dos valiosos batalhões do norte de Gaza do Hamas. Esse período decorreu 25 de outubro até início de dezembro. Foi então que no início de dezembro, ao mesmo tempo em que as forças israelenses procuravam acabar com as forças menores e restantes do Hamas no norte de Gaza e desmontar as suas forças no centro da cidade, a invasão de Khan Yunis e do sul de Gaza entrou em alta velocidade. Do início de dezembro até o final, Israel fez progressos significativos, desmontando os batalhões norte e leste de Khan Yunis. No entanto, desde finais de dezembro até 22 de janeiro, o progresso foi muito mais lento, com a maioria das atualizações da defesa israelense a falar de escaramuças menores, ou seja, conflitos menores, contra forças de 1 dígito ou forças muito pequenas de 2 dígitos do Hamas. Apesar do progresso lento, os resultados foram surpreendentes, com a dominação de toda a área de Khan Yunis. Parecia que as forças do Hamas tinham fugido para a clandestinidade ou para Khan Yunis ocidental. Olhando para trás, as forças israelenses provavelmente usaram esse período de tempo
inclusive a soltura dos presos terroristas em troca de reféns, para começar a investigar e planejar o seu próximo grande avanço no oeste de Khan Yunis. Muitos se perguntam, mas Israel tem o direito de tirar a vida de milhares de inocentes? Não, mas quem está tirando a vida desses inocentes são exatamente os terroristas que nos se entregam e usam-nos como escudos. Se as ofensivas israelenses fossem tão insignificantes, nenhum palestino agradeceria às tropas de Israel. O número de lançamentos de foguetes contra a cidade israelense não se reduziriam absurdamente, e não veríamos a quantidade colossal de túneis e armas internas apreendidas e destruídas. Israel está próximo de enterrar de vez o grupo se as forças israelenses conseguirem derrotar as forças do Hamas no oeste de Khan Yunis. Os únicos batalhões restantes organizados pelo Hamas estarão em Rafah, ainda mais ao sul, e em Nuzerat, no centro de Gaza. Embora os principais responsáveis da defesa israelense também quisessem desmontar esses batalhões, completar a eliminação dos batalhões da cidade de Gaza e de Khan Yunis será mais um golpe a longo prazo nas operações e no moral do Hamas, um dos motivos da intensificação dos ataques de foguetes do Hezbollah ao norte de Israel para tentar desfocar a atenção do governo israelense. A recente intensificação dos ataques em Khan Yunis também elevou a média de disparos de foguetes do Hamas para um nível totalmente novo, ou seja, extremamente baixo, algo que Israel não tinha sido capaz de impedir em cerca de 15 anos de conflitos menores. Não há dúvida de que taticamente o impulso das tropas sobre os terroristas poderia ser um novo ponto de vitória para Israel sobre o Hamas, e poderia também ter um impacto positivo no quadro estratégico mais amplo, pois o cerco contra os líderes militares e políticos dentro e fora da faixa está cada vez maior, e a pressão vai levá-los a cometer diversos erros que resultarão em suas capturas, vivos ou mortos. Quando esse momento estiver próximo e não está longe de acontecer, os americanos intensificarão seu apoio na tentativa de intermediar o impasse sobre o futuro da administração política e militar sobre a faixa de Gaza. E muito provavelmente as retóricas serão intermediadas pela ONU, o que resultará em outro problema para Israel resolver. Agradeço a sua presença nas análises diárias aqui do canal, e se gostou deste vídeo, então se inscreva e ative as notificações.